Bom dia a todos. Gostaria de desejar a todos um bom e feliz sábado. Queridos irmãos e amigos, queria saudar a todos vocês, minha família, meus amigos e todos os membros do Facebook que estiverem em contacto direto neste momento. Estamos aqui mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus, por ser o dia de sábado, o dia de louvor e adoração a Deus, um dia de reverência para estarmos em contacto com o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Hoje nós não vamos ter um louvor porque o meu laptop está variado, então vamos entrar diretamente na palavra de Deus. Antes de mais, porém, gostaria de orar com todos vocês. Vamos orar? Eterno Deus e querido Pai, muito obrigado pela vida, a saúde que Tu nos dás e pela Tua santa presença neste momento em cada coração. Obrigado, Pai, pela Tua santa presença e nós estamos aqui, Pai Santo, para nos entregarmos inteiramente nas Tuas mãos. Queremos dizer, Senhor, que nós dependemos de Ti e tudo quanto nós somos, dependemos de Ti. Pai Santo, perdoa todos os nossos pecados e faltas e ajuda-nos a cada instante a estarmos mais próximos de Ti. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, a buscar a Tua palavra para que nós possamos ser salvos para a Tua glória. Prepara cada coração, Senhor, neste momento. Quero Te entregar a todas as pessoas que estão diretamente a ouvir essa mensagem via Facebook ou outro órgão de comunicação, que Tu possas abençoar a cada pessoa, Senhor, neste momento. Perdoa todo o pecado, toda a iniquidade, Senhor. Ajuda-nos a estar conscientes de que estamos nos últimos tempos da humanidade. Breve, muito breve, Tu virás nos buscar pelo Teu Filho amado Jesus e nós esperamos a Tua vinda, Senhor. Pai Santo, quero me entregar a Ti inteiramente neste momento, para que as palavras que eu possa pronunciar não sejam minhas, mas que sejam as Tuas palavras, Senhor. E neste momento eu me esvazio para que sejas Tu a me encher do poder do Espírito Santo, para que eu possa falar e entrar a cada coração através da Tua palavra. Pai Santo, perdoa todos os meus pecados e faltas e ajuda-me a estar cada instante mais próximo de Ti. Te louvo e Te agradeço por mais um dia de sábado e gostaria que nós todos pudéssemos sentir a Tua santa presença neste dia maravilhoso. Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, nós hoje vamos ver a palavra de Deus e conhecer 3 questões. As perguntas que qualquer ser humano aqui nascido no nosso planeta se pergunta e nós muitas vezes não temos resposta, nem pelos professores, nem por contacto das pessoas. Muitas são as pessoas que não entendem e não buscam conhecer a palavra de Deus. Então, a questão que nós vamos nos pôr hoje é de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. 3 perguntas muito importantes na nossa vida e que nós podemos respondê-las através da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, é a verdade. E nós vamos ver como veio o ser humano, como apareceu o ser humano no planeta Terra e qual foi o destino que Deus lhe deu. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Gênesis 1, versículos 1. Vamos entender aqui a palavra de Deus e então conhecer o lugar e o porquê que nós estamos aqui. Gênesis 1, capítulos 1, versículos 1
Assim diz a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ora, queridos irmãos e amigos, nós vemos aqui pela palavra de Deus que nós somos o fruto de uma criação. Diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra, Deus planeou uma criação e fez o plano da criação do ser humano. Vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias em Gênesis 2, versículos 7. Gênesis 2, versículos 7. Assim diz a palavra de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Amém? Deus criou os planetas, todo o universo, e quando chegou na elaboração da criação do nosso planeta, a Terra, Deus fez as coisas que estão aqui presentes fisicamente, que nós vemos, tudo que existe no nosso planeta, inclusive o ser humano. Deus criou o homem e então pôs-o ali no jardim do Éden para eles guardarem e lavrarem. Assim foi o que aconteceu. Vamos olhar um pouco pela palavra de Deus. Diz que formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós nos tornamos seres vivos. Depois de uma criação, Deus fashionou do barro, fez um boneco, fez a estrutura de uma criação, um homem feito de barro, mas ele não tinha vida. Então foi necessário que Deus soprasse o fôlego de vida nas narinas do Adão, da primeira criação, e então o homem tornou-se uma alma vivente. Queridos irmãos e amigos, quando Deus criou o homem primeiramente, e o homem não tinha uma companheira. Diz a palavra de Deus que Deus olhou para a criação e viu que tudo quanto Deus tinha criado, Deus criou macho e fêmea. Mas para o homem não havia ali naquele momento nenhuma adjutora, nenhuma companhia. E Deus disse, eu vou criar uma mulher e pô-la perto de Adão também. Então vamos ver como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Vamos ler o capítulo 2, versículos 18. Gênesis, capítulo 2, versículos 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então Deus teve na iniciativa de criar uma companheira, uma mulher, para estar na presença do homem. E diz que Deus, havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, estamos no versículos 19, todo animal do campo e toda ave dos céus, o trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então, queridos irmãos e amigos, nós vimos que Deus pôs lá o homem, criou o jardim do Éden, criou os animais e chamou Adão. Adão, anda cá, vai pôr um nome a todas essas criaturas que estão aqui. Cada nome que Adão deu, queridos irmãos e amigos, são os nomes que nós temos apresentes. O leão, a zebra, o gafanhoto, todas as coisas que o homem, Adão, criação divina, deu, é os nomes que nós temos hoje. Então diz que, versículos 20, capítulos 2 de Gênesis, versículos 20,
E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Versículos 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. O que é que nós vemos aqui, queridos irmãos e amigos? Deus olhou para Adão, viu o cenário da criação, olhou para todos os animais, cada um tinha macho e fêmea, mas a sua criatura lá, o ser humano que ele criou, não tinha companheira. Então Deus vai facionar outra vez um barro, um desenho da argila, e então vai fazer o mesmo processo. Vai soprar em suas narinas e fazer a criação da mulher. Acontece que, quando Deus teve que fazer a mulher, Deus teve que tirar uma das costelas de Adão. Por isso, queridos irmãos e amigos, ao ser humano, todos os homens têm de um lado, não sei qual é agora, direito ou à esquerda, menos número de costelas. Falta-nos uma costela do direito ou do esquerdo, mas nós temos os mesmos números, porque Deus teve que tirar uma das costelas do homem para a formação da mulher. E diz que Deus deu um sono pesado, ele anestesiou nosso primeiro pai, Adão, para fazer uma cirurgia. Ele praticamente operou Adão, tirou uma costela, cerrou lá no corpo da Eva, e a Eva também tornou-se uma alma vivente. Diz que da costela, versículos 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Amém? Então Deus criou a mulher e pôs ao lado de Adão. Agora Deus vai estabelecer o primeiro casamento na criação. Vamos ver como Deus deu autoridade ao homem de ser o líder da casa, o líder da vida. Então, diz o versículos 23, e disse Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Então o nome de Eva vai ser chamada a mãe de todos os seres viventes da terra. Portanto, diz o versículo 24, aqui está uma orientação divina, portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Oh, queridos irmãos e amigos, Deus criou o homem, depois criou a mulher, instruiu o primeiro casamento lá no Jardim do Éden. Olhem bem a palavra de Deus. Portanto, deixará o varão ao seu pai e à sua mãe, e apegar-se à sua mulher, à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Oh, que bênção! Louvado seja nosso Deus. Queridos irmãos e amigos, nós vemos aqui pela palavra de Deus que Deus criou dois seres para a formação do ser humano no planeta Terra, para a multiplicação dos seres humanos. Deus teve necessidade de criar uma mulher. E Deus instruiu aí o primeiro casamento. Diz que o homem e a mulher não seriam duas pessoas. Eles seriam juntos uma só carne, uma só pessoa. Então o homem já não tinha poder sobre o seu corpo, nem a mulher sobre o seu corpo. Ambos eles estavam decididamente unidos por Deus, e deu Deus a instrução do casamento. O homem e a mãe, o varão vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se apegar à sua esposa para viverem uma outra família. Está aqui o princípio
de uma instituição divina, o primeiro casamento no Jardim do Éden. E então nós vamos ver o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem e a mulher, pôs-os no Jardim do Éden, agora Deus vai conversar com as suas criaturas. E Deus vai dar instruções a Adão e Eva, e vai chamar Adão e vai dizer: Adão, tudo isso que eu te fiz aqui, tudo isso que eu criei, é para ti, para teu mantimento, para tu e a tua esposa poderem guardar e lavrar o Jardim do Éden. Eles tinham um trabalho, queridos irmãos e amigos, no Jardim do Éden. Eram os gestores daquele planeta. Eles tinham que ver todas as coisas, tanto os animais, aves do céu, os gados. Estava tudo dado na autoridade de Adão e Eva. Acontece que um dia veio a serpente. E então... Deus instruiu Adão. Vamos entrar na palavra de Deus. Eu estou a adiantar um pouco a cena. Então diz que Deus ordenou ao homem, pôs-o no Jardim do Éden e deu-lhe instruções. Vamos ver qual é a instrução que Deus deu a Adão e Eva. Gênesis 2, capítulos 15 e 16. Vamos seguir aqui a palavra de Deus. Gênesis 2, capítulos 15 a 16. Assim diz a palavra de Deus. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui está a ordenança de Deus. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Vamos ver o versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, é uma instrução que Deus está a dar a Adão e Eva. Olhem aqui vocês os dois. Se vocês um dia tocarem naquelas árvores, a lembrar que Deus criou duas árvores especiais. A árvore do conhecimento da ciência, do bem e do mal, e a árvore da vida, que era a árvore da vida eterna. Estavam postas no centro do jardim, onde Deus criou o homem e pôs ali o homem e a mulher. Agora Deus chega perto de Adão e diz: Adão, não vai tocar naquelas duas árvores ali. Porque se o dia que vocês tocarem ali, vocês vão morrer. E claro, vamos ver o que aconteceu. Vamos olhar para o versículos... Sim? Então fez o Senhor um sono... Não. Portanto, onde é que nós estamos aqui? 16. Ao homem dizendo de toda a árvore do jardim... Já vimos esta aqui. Ordenou, então, nós vamos ver. Portanto, o cenário do Jardim do Éden foi este. Deus criou, Deus ordenou e houve a tentação e queda do homem. Portanto, nós já vimos que nós viemos de uma criação, de um processo divino. Nós fomos criados segundo imagem e semelhança de Deus, posto no Jardim do Éden. E então a descendência de Adão e Eva foi se multiplicando, foi enchendo a terra, até que chegou ao dia em que o homem começou a se rebelar contra o seu Criador. Vamos ver o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando, queridos irmãos e amigos, um dia Adão estava preocupado no trabalho, talvez estava no labor, e Eva saiu um pouco da presença de Adão e foi passeando pelo jardim. Apareceu então a serpente e teve um bate-papo, uma conversa com a Eva. Eva, anda cá. Então o que foi que Deus te disse lá?
E a Eva disse, olha, Deus disse que nada de que nós possamos impedir-nos de tocar. Mas aquela árvore lá no meio do jardim, nós não podemos tocar. E a serpente fica muito atenta e vai fazer uma conversa com a nossa mãe Eva. Vamos ver o que aconteceu ali. E então, Eva foi seduzida pela serpente. Vamos olhar para capítulos 3. Vamos olhar para o capítulo 3 e vamos ler um pouco o que aconteceu ali, o cenário da tentação e a queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículos 1 para diante. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Notem bem, queridos irmãos e amigos, como Deus é tão específico. Não toca, nem te aproximes dele. Então, não comereis dele, nem toques nele, para que não morreis. Então a serpente, versículos 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Aqui a serpente está a fazer uma coisa contrária. Deus disse, vais morrer, e a serpente aqui, o diabo diz, não vais morrer. Agora vamos ver qual é a história que o diabo vai contar a Eva. E vendo, porque Deus sabe, diz a serpente à mulher, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Aí a serpente diz, não, aquilo que Deus disse lá é mentira. Deus disse aquilo para que vocês não tenham conhecimento do bem e do mal. E Eva ficou um pouco curiosa. Como isso? Então, se Deus disse não toca para não morrer, agora estás-me a dizer porque não... É só porque Deus não quer que os nossos olhos sejam abertos. E Eva entrou em questão, entrou em dúvida contra Deus. E vendo a mulher, versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Queridos irmãos e amigos, aqui nós estamos a ver que Eva deu ouvidos à voz da serpente. Foi, tocou no fruto, comeu, não só ela, como ela levou também ao seu esposo Adão, e Adão comeu. Agora nós vamos ver aqui uma coisa. Por que a Eva teve aquele desejo? Por que Eva desobedeceu às instruções de Deus? Porque apenas o diabo lhe disse, vamos voltar, versículo 5, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos. Ora, Eva, ela disse, Deus está-me a dizer para não tocar, e eu se não tocar eu não conheço, não tenho conhecimento. E Eva ficou curiosa. Ela diz, eu quero saber mais, quero conhecer mais. Eu quero atirar a atenção para muitas pessoas que vão para a palavra de Deus para buscar conhecimentos. Especialmente hoje, com a tecnologia, na internet, no Google e outros órgãos de comunicação. Queridos irmãos e amigos, eu quero tirar toda a vossa atenção nesta manhã. Não busquem conhecer a verdade fora das Escrituras Sagradas. Não a verdade. Tudo quanto os homens planearem lá fora e falarem, escreverem livros fora das Escrituras da Bíblia Sagrada, não é a verdade. A verdade está somente dentro da palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos,
Eva ficou curiosa porque ela disse, eu quero conhecer mais. Assim como acontece com muito cristão. Hoje estão no ministério, amanhã estão no outro. E eles vão procurando qual é o caminho, qual é a verdade. E ficam curiosos. Um faz isso, um faz aquilo. E o homem fica sempre a procurar. E nunca até morrer vai encontrar o caminho da verdade. Queridos irmãos e amigos, há muita gente. Eu tenho, por exemplo, o meu pai. Foi um homem que nasceu e cresceu neste planeta. O meu pai tinha conhecimentos gerais, lia muitos livros, inclusive ele leu também a palavra de Deus. Ele conhecia muito bem a história de Abraão, porque ele disse, eu também quero ser como Abraão, quero ter muitas mulheres, quero ter muitos filhos. É a única coisa que lhe atirou a atenção dele dentro da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente através da palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, nós podemos ser libertos de toda a heresia, todo o engano do inimigo, toda a tentação do inimigo. E Eva não deu ouvidos à voz de Deus. E então caiu em pecado. Diz que quando Eva, vamos olhar para o capítulos 3, versículos 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os seus olhos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Oh, queridos irmãos e amigos, diz a palavra de Deus que quando os nossos primeiros pais, dando costas a Deus, virando costas a Deus, desobedeceram às leis de Deus, diz que o homem começou a sentir o primeiro sintoma do pecado. Queridos irmãos e amigos, eles sentiram que estavam nus. O que aconteceu ali? Quando nosso Deus, nosso Criador, criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, Ele não os criou com uma roupa. Eles não estavam vestidos como nós estamos hoje. Nós precisamos cobrir a nossa nudez. Mas nossos primeiros pais, lá nos primeiros dias, no jardim do Éden, na criação do universo, Deus cobriu-os com a glória de Deus. E quando o homem e a mulher pecam, eles vão perder primeiro sintoma do pecado. Queridos irmãos e amigos, eles perdem a glória de Deus. Deixam de ser revestidos com a glória de Deus. Então, o primeiro sintoma do pecado é a vergonha que o homem vai sentir. Eles sentiram que estavam nus. Olhou Adão e Eva para ele, olhou para a sua mulher e começou a ver algo de estranho. Agora nós já não temos a cobertura do Deus Criador dos céus e da terra. Estamos nus e tiveram vergonha pela primeira vez. Lá no jardim do Éden os homens andavam nus, queridos irmãos e amigos. Deus criou-os sem roupa, mas estavam revestidos da glória de Deus. E quando o homem e a mulher pecam, aquela glória, aquela proteção divina cai por terra. E agora o homem sente que ele está nu, está desprotegido. Corre e vai fazer algo para se proteger. Queridos irmãos e amigos, eu quero atenção para todos vocês. O homem que está com a sua esposa nesta manhã. Escuta. Quando uma mulher começar a sentir vergonha do seu marido, aí há problema de pecado. É suposto que o homem e sua esposa não se sintam envergonhados quando estão diante de um e outro. Quando estão desnudados, quando estão sem roupa, o homem e a mulher não sentem vergonha. Porque é um consentimento mútuo que eles têm de estarem ali para um ato, para uma realização de amor. Mas quando uma mulher e o homem sentem vergonha, um homem do seu marido, o marido da esposa, ou a esposa do seu marido, aí, queridos irmãos e amigos, há pecado. Porque esse é o primeiro sintoma que nós estamos a ver pela palavra de Deus.
o sintoma do pecado foi a vergonha. E vamos ver quando é que a morte finalmente apareceu. A morte não apareceu naquele momento em que Adão e Eva desobedeceram. Apenas sentiram vergonha, estavam nus. Vamos olhar para a palavra de Deus. Versículos 8. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Agora o homem e a mulher tiveram que fugir da presença de Deus, porque eles tinham pecado e estão distantes de Deus. E disse o versículos 10, versículos 8, e chamou o Senhor Adão e disse-lhe: onde estás? Deus estava à procura dos seus filhos. E diz Deus a Adão: onde estás? Versículos 10, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, segundo o sentimento do pecado. Vergonha, queridos irmãos e amigos, porque estavam nus. E agora vem o temor no coração do homem. Nunca antes Adão e Eva tinham temido a Deus. Eles respeitavam Deus, eram amigos e não tinham o sentimento de temor. Mas aquele dia, quando Adão e Eva perdem a sua glória, eles então começam a temer a Deus, porque já tinham desobedecido e sabiam que Deus é justo, Deus é justiça e vai falar com eles. Vamos olhar para a palavra de Deus. Versículos 11. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Está aqui Deus a fazer uma pergunta ao homem. Adão e Eva, vocês venham para aqui. O que é que vocês fizeram? Desobedeceram a minha palavra. Vocês tocaram naquela fruta que eu vos disse, naquela árvore, para não comerem. Olha a resposta de Adão. E então disse Adão à mulher, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Queridos irmãos e amigos, o homem não vai se responsabilizar do seu ato, da sua desobediência. Ele vai atirar a culpa à mulher. Senhor, não sou eu, é a minha esposa, a mulher que tu criaste. Quer dizer, o culpado nem era Eva, era Deus o Criador. E disse o Senhor, versículos 13, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso, mulher? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ora, a mulher também diz: não, eu não, Senhor, é aquela tua criatura. A serpente veio, enganou e eu comi. Olha o que Deus vai dizer. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que todas as bestas do campo, mais do que todos os animais, entre teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da tua vida. Está aqui a maldição para a serpente. Deus começa por amaldiçoar o diabo, a serpente, aquele animal que se transtornou em homem, e mais tarde hoje nós temos o nome de diabo. A serpente no jardim do Éden. Quando eles fazem nossos primeiros pais cair no pecado, Deus vai trazer uma maldição na vida da serpente. Todos os animais na terra, nos céus, tudo que vive, queridos irmãos e amigos, tem a bênção do Senhor. Mas a serpente lhe foi dita: maldita tu serás. Serás mais do que todas as bestas, versículos 14, mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Queridos irmãos e amigos, nós estamos a ver o que é as consequências da nossa desobediência a Deus. Vamos olhar qual foi o proceder para a mulher. Vamos olhar para a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos. Ainda estamos em Gênesis 3, versículos 15, perdão. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a primeira guerra declarada entre a raça humana e Satanás. Queridos irmãos e amigos, Deus criou o homem e a mulher, fez-os perfeitos, pô-los no jardim do Éden, cobriu-os da sua glória. Agora o homem em desobediência perde a glória de Deus e entra em guerra contra Satanás. Diz a mulher, versículos 16, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E há muita mulher, queridos irmãos e amigos, ainda não entenderam porque que têm dor menstrual, dor de parto. Está aqui uma dica na palavra de Deus. Não é à toa que a mulher sofre, queridos irmãos e amigos. Este é um sintoma do pecado, consequência da desobediência de nossos primeiros pais. E vemos que 2020, depois da crucificação de Jesus, ainda estamos a padecer desses castigos. Há muita mulher, eu tenho filhas e muitas vezes eu tenho conversado com elas e também sentem esse problema de gestação, dor de parto, dor de período e essas coisas todas. Queridos irmãos e amigos, diz a palavra de Deus, a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dores terás filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então estamos a ver o porquê que hoje as mulheres têm o preconceito de que elas são inferiores ao homem. Deus não os criou inferiores, queridos irmãos e amigos. Quando Deus criou o homem e a mulher, pôs-los no mesmo patamar, ao mesmo nível. Mas aqui, porque havia pecado, houve pecado, então a mulher vai ser maltratada, vai ser dominada pelo homem. Vamos ver o que Deus diz a Adão. Versículos 17, capítulos 3, versículos 17 de Gênesis. E Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a árvore do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Versículos 19. Tomem bem atenção, queridos irmãos e amigos. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto tu és pó, e em pó te tornarás. Está aqui a sentença para a vida do ser humano. Deus disse à mulher, tu vais ter dores de partos, tu vais ser dominada pelo teu marido, o teu desejo vai ser para o teu marido. E ao homem ele vai dar aqui uma maldição mais tenaz. Vamos olhar para a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos. A terra está amaldiçoada por causa de ti, diz o Senhor. Com dor comerás dela. E há muita gente que hoje se pergunta, por que nós temos que trabalhar todos os dias? Por que temos que nos sacrificar tanto na nossa vida? Não foi esse o plano divino, queridos irmãos e amigos. Quando Deus planeou a criação dos seres humanos, foi postos a liderança, foi-nos dado liderança de todo o planeta Terra. Por causa do pecado, Deus tira esse privilégio. Acontece que quando o homem perde a autoridade no jardim do Éden, imagina quem recebe essa autoridade? Satanás. O diabo passa a governar o nosso planeta. E tudo acontece. E chamou Deus, versículos 20, e chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto o quê? Diz a palavra de Deus, versículos 22. Vamos ver. Então, vamos começar no versículos 21. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal.
Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Queridos irmãos e amigos, nós vemos que Deus criou nossos primeiros pais perfeitos, os nossos primeiros pais desobedeceram, tiveram as consequências e agora Deus vai pôr um limite. Deus vai impedir que nossos primeiros pais, já dentro do pecado, tenham acesso da árvore da vida. Por quê? Vamos imaginar, queridos irmãos e amigos, que o homem, depois de terem pecado, tenham tomado da árvore da vida que estava lá no jardim. O homem viveria eternamente, sem fim, sem limites, no pecado. Por quê? Porque o homem e a mulher foram criados segundo imagem e semelhança de Deus. Eles foram criados como Deus infinito. Quer dizer que não era suposto o homem morrer. A consequência da morte do homem vem por desobediência à palavra de Deus. E porque o homem desobedeceu a Deus, diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. A consequência de desobediência à palavra de Deus é a morte. E Deus vai impedir que o homem, Adão e Eva, se aproximem da árvore da vida. Notem bem. Então diz, eis que o homem é como um de nós, versículos 22, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus vai impedir a que o homem vá viver eternamente no pecado. E ali Deus é obrigado a engendrar o plano da salvação. Queridos irmãos e amigos, lá no Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais pecaram, a sentença já estava dada, a lei já estava estipulada. Quando Deus criou o homem, Ele sabia, porque Deus é conhecedor das coisas. E Ele sabia que o homem ia morrer, ia tentar, ia fazer, e então ele desobedece a Deus e tem a sentença da morte. Agora Deus é obrigado a fazer o plano de resgate. Acontece que Deus diz a palavra de Deus que Deus entrou em cena. Ele chamou o Espírito Santo, chamou seu Filho Jesus Cristo no laboratório celeste e fizeram ali uma conversa. Como vamos fazer agora para resgatar o ser humano? Queridos irmãos e amigos, todo o poder, toda a autoridade que Deus tinha dado a Adão e Eva, naquele momento estava tudo perdido. Agora Deus queria repor esse poder e essa autoridade. Como? Como é que nós podemos cancelar o poder da morte? Somente através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É pela morte de Jesus, queridos irmãos e amigos, que o homem vai começar a tomar outra vez autoridade e poder nas coisas divinas. Porque agora Deus vai chamar Jesus Cristo, chama o Espírito Santo. Nós conhecemos que a trindade de Deus é Pai, Criador, os céus e da terra, Filho, o Filho que veio para o nosso planeta, morrer para toda a raça humana, e o Espírito Santo que é o poder de Deus. E juntos eles estão aí agora, tristes num cenário, a ver o cenário do Calvário, o cenário da crucificação, como nós vamos pôr o homem de volta no Jardim do Éden. Agora, o homem teve que sair, queridos irmãos e amigos, para a proteção do próprio homem, para ele não tocar na árvore da vida e viva eternamente dentro do pecado. Deus vai retirar o homem e a mulher de dentro do Jardim do Éden e vai pôr naquelas árvores uma proteção espiritual. Vai andar uma espada inflamável no meio daquele jardim a proteger a árvore da vida. Porque Deus sabia que, curiosamente, o homem ia lá buscar aquele momento.
O homem queria também, porque ele desobedeceu e vai querer também fazer aquela coisa de querer ir buscar a árvore da vida, porque ele já tinha a sentença da morte. Acontece que se o homem fosse lá e tocasse na árvore da vida, queridos irmãos e amigos, estava tudo perdido para a raça humana. Nós não tínhamos mais resgate. O resgate foi dado porque Deus protegeu a raça humana de tocar na árvore da vida eterna. E diz que a palavra de Deus, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos. Agora, o homem está perdido. Ele sai do jardim do Éden, é expulso do jardim do Éden por Deus. Deus protege aquela árvore e vai fazer o plano da salvação. Vamos olhar para a palavra de Deus. Então, quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecam, eles são expulsos do jardim do Éden. Então nós vimos que os sintomas do pecado, já vimos também. Vamos ver qual é então o resgate pela raça humana. Deus Pai, Criador dos céus e da terra, Espírito Santo, Jesus se uniram e disseram, ok, nossos filhos pecaram. E o que é que nós vamos fazer? Deus planeou a salvação. Queridos irmãos e amigos, Deus entrou no laboratório celeste e planeou o plano de resgate, o plano da salvação. E então Ele olhou para todo o universo. E não havia ninguém para que fosse morrer pela raça humana. E Jesus disse, eu estou aqui, Pai. Eu vou para morrer. Para a raça humana eu vou, porque o plano era de que eles vivessem eternamente, mas como eles desobedeceram, eu vou à terra e vou morrer pela raça humana. E aqui vamos abrir João 3, versículos 16. João 3, versículos 16, diz a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, o plano da salvação. João 3, versículos 16, diz assim a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o plano da salvação. Deus, vendo nossos pais, primeiros pais, fora do jardim do Éden, tiveram muita dor. Então Deus chamou seu Filho Jesus, o Espírito Santo, e planearam a salvação da raça humana. Jesus se prontificou para morrer pela humanidade, para os nossos pecados. Porque diz a palavra de Deus, a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a vida eterna nós encontramos somente em Jesus Cristo. Agora, Jesus é planeado vir à terra. E Jesus vai vir à terra, queridos irmãos e amigos, e vai fazer aquilo que Deus lhe mandou para fazer. Quer ensinar a sua palavra à raça humana. Jesus vai começar por ter 12 discípulos e vai chamar um por um pelos seus nomes. Tomé, João, Pedro, Timóteo, tu vem aqui. Vocês vão andar comigo. Vão andar comigo e aprender a palavra de Deus. Deus tinha o seu plano de mandar o seu Filho unigênito para morrer para todos aqueles que nele viriam a crer. Deus vai formar 12 discípulos. E desses 12 discípulos, Deus vai dar-lhes poder e autoridade. Vamos a ver Marcos 16:15, irmãos. O que é que Jesus faz com os 12 discípulos? Marcos 16:15. Jesus vem à terra e vai se reunir com 12 discípulos. Vai dar as instruções. Olha, o Pai, Criador dos céus e da terra, mandou-me aqui no planeta para eu vos ensinar a palavra de Deus, para vocês andarem nos seus caminhos, nos seus estatutos. Vamos ver o que é que diz Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo o mundo,
pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Queridos irmãos e amigos, Deus vai dar autoridade e poder ao seu Filho unigênito para vir no nosso planeta morrer para cada um de nós na cruz do Calvário. Jesus, em sua vez, vai encontrar 12 discípulos, dar-lhes poder e virtude pela palavra de Deus. E Deus vai dar autoridade e poder a esses 12 discípulos, dizendo-lhes assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eis aqui os sintomas, os sinais de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro seguidor de Jesus. Queridos irmãos e amigos, eu quero falar hoje para toda a igreja, para pastores, líderes das igrejas. Diz a palavra de Deus que nós somos comissionados a ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Muita gente me tem telefonado e perguntado com que autoridade tu estás a pregar. Queridos irmãos, baseado no Marcos 16:15, estou aqui nesta manhã para falar-vos da palavra de Deus. Do mesmo jeito que Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos para irem a todo o mundo para pregarem a palavra de Deus. Somos todos nós, queridos irmãos e amigos, somos chamados a um ministério de evangelização. Agora, não precisa ter uma formação de teologia, você não precisa ter o doutorado da palavra de Deus. Há duas coisas que nos são requisitas por Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Então diz a palavra de Deus, se nós aceitarmos no nosso coração e confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, sermos batizados nas águas, vamos falar um pouco aqui da sequência do batismo. Por que nós temos que ser batizados, queridos irmãos e amigos? Jesus também foi batizado. Jesus foi batizado por João Batista, um homem que foi mandado por Deus, enviado antes de Jesus, para preparar o caminho para Jesus. E quando João Batista pregava, ele dizia: arrependei-vos, eis que vindo é o reino de Deus. E Jesus estava preparado para ser batizado por João Batista, aquele homem a quem Deus fez nascer no nosso planeta para este único propósito: batizar o seu Filho unigênito. Todo cristão, queridos irmãos e amigos, é chamado a ser batizado, receber o poder do Espírito Santo através do batismo, para que nós possamos ir também, como foram mandados os discípulos na terra. Então, se vocês me perguntarem com que autoridade eu estou a pregar hoje, é na autoridade baseada nas Escrituras por Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus, quem crer e for batizado. Eu aceitei, queridos irmãos e amigos, quando eu era menino. Nasci e cresci no berço adventista. Aceitei a palavra de Deus e fui batizado. O meu primeiro batismo eu tinha apenas 16 anos. 2 anos antes de eu sair de Angola para a Europa. E eu aceitei meu Jesus como Senhor e Salvador e até hoje, há 56 anos da minha vida, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E tomo a responsabilidade de pregar o Evangelho porque me é incumbido em Marcos 16:15. Porque eu fui batizado, aceitei o poder do Espírito Santo para que Ele me guie e me conduza dentro da palavra de Deus. E aqui estou hoje para partilhar com vocês aquilo que eu conheço da palavra de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, quando eu recebi nas águas batismais, saindo das águas batismais, Deus põe a todo ser
que é batizado uma glória. A glória que foi perdida no jardim do Éden. Nós recebemos poder e virtude de volta. Diz que as coisas passadas já passaram. Eis que tudo farei de novo. E esse é o momento em qual nós, seres humanos, podemos escapar do poder da morte. Recebendo Jesus como Senhor e Salvador em nossos corações. E volvermos-nos para a Canaã celestial, para a vida eterna. Através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, todo ser humano, todo o planeta é chamado a receber Jesus, o único ser que veio do céu para morrer por toda a raça humana e recebermos de Jesus o poder e virtude do céu para também irmos de volta à Canaã celestial. Eis aqui o chamado que eu estou. E se alguém que nesta manhã duvida, qual é o propósito, qual é a razão, com que autoridade? Eis a autoridade na palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Eu recebi Jesus quando fui batizado nas águas. Poder e autoridade me foi dada de pregar quando recebi o batismo nas águas. E virtude do Espírito Santo me foi dada e comissionado para pregar o Evangelho. Aqui estou eu, queridos irmãos e amigos. Eu acho que há muita gente que se põe, mas é que ele tem igreja, pede oferta. Não. Há um amigo a semana passada que mandou no Facebook uma mensagem. Vai a tantos e não sei o quê, porque vocês são ladrões. E eu disse assim, olha, querido irmão, é verdade que muito pregador que está aí no mundo faz isso. Mas eu não faço isso. Eu prego a palavra de Deus porque me é chamado por ordem divina de eu pregar. Agora, eu não vou pregar pedindo dinheiro às pessoas. O meu objetivo não é pedir dinheiro às pessoas. É apenas pregar porque quando eu prego no Facebook, o Facebook não me cobra nada. E eu não posso cobrar às pessoas aquilo que eu não gasto. Então eu estou a falar e a pregar a palavra de Deus com autoridade na palavra de Deus. E eu não posso pedir ofertas e dízimos às pessoas porque eu sou apenas um mero mensageiro de Deus, servo do Deus Altíssimo. O meu dever é pregar a palavra de Deus. É verdade que há ministérios que pedem ofertas e é baseado na palavra de Deus. Agora, a razão pela qual eles pedem uma oferta a todas as pessoas é para ajudar o ministério a crescer. Eu estou de acordo. Eu concordo que quando nós temos uma responsabilidade, uma igreja, como eu tenho aqui a minha casa, tenho que pagar a renda, tenho que pagar a luz, a água, o gás, há responsabilidades financeiras sim. E nós temos que ajudar os ministérios. Se você pertence a um ministério, a uma igreja, queridos irmãos e amigos, Malaquias 3:10. É-nos requisitado por Deus nós apoiarmos o ministério no qual nós nos estamos a alimentar. Vamos olhar para a palavra de Deus. Quem diz Malaquias 3:10? Vamos olhar aqui Malaquias 3:10. O que diz Malaquias 3:10? Se há muita gente que tem dúvida, por que muitos ministérios pedem dízimos e ofertas? Aqui vem a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus em Malaquias 3:10. Vamos abrir Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 diz assim a palavra de Deus. 3:10, perdão. Diz a palavra de Deus, Malaquias 3, versículos 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos e amigos, a ordenança de dízimos e ofertas é feita por Deus. O propósito deste dizimar e ofertar à igreja, aqui tem uma razão.
Vamos olhar para a palavra de Deus. Será para fazer a igreja crescer financeiramente ou para nosso próprio benefício? Por que que eu aqui tenho que dar os meus dízimos à casa de Deus? Escutem bem, queridos irmãos e amigos. Diz a palavra do Senhor, diz o Senhor dos exércitos. Vamos olhar para o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Primeiro temos que trazer o nosso dízimo à casa de Deus, as nossas ofertas, a um lugar específico aqui no nosso planeta, pelo qual todo ser, presidentes, líderes das nações, ministros, têm que trazer, como nós pagamos o táxi em todas as nações. Nós vamos dar 10% de tudo que nós temos como salário para o homem de Deus, porque ele é comissionado a levar a palavra de Deus ao mundo. Então ele tem certas responsabilidades que quando o homem prega, ele tem que deixar o seu próprio trabalho. E é óbvio que ele possa viver de usufruir dos dízimos e das ofertas. Dízimos e ofertas servem para uma igreja fazer-se crescer, manter mantimento para as pessoas que não têm lá fora. Qualquer membro de igreja que está passando necessidade, a igreja é obrigada a suprir, ajudar as famílias necessitadas. Este é o ministério da igreja. Se bem que muitos pastores não fazem isso. E os pastores que não fazem isso estão fora do contexto divino. Mas, queridos irmãos, não se preocupem, porque quando você é obediente, não seja desobediente à palavra de Deus. Porque do mesmo jeito que Adão e Eva foram desobedientes lá na palavra de Deus, do mesmo jeito nós seremos se nós não praticarmos o que está escrito na palavra de Deus. Escutem bem. O bem não é para o pastor, não é para a igreja. Escuta o que Deus quer fazer com os seus dízimos e ofertas. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Depois de vocês darem a vossa oferta, darem o vosso dízimo, diz o Senhor, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Então por que temos que dar o dízimo e oferta à casa de Deus? Para nosso próprio bem-estar. Queridos irmãos e amigos, diz-me João 10:10. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. O diabo vai roubar as nossas finanças, vai roubar a nossa saúde, vai roubar tudo o que nós temos planeado por Deus de bom para a nossa vida. Para os dízimos e ofertas, nos é requisito ao ser humano manter esse regulamento com Deus para nos afastarmos das maldições que foram dadas lá no Jardim do Éden. E não vos abrir, se não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal. Quer dizer que através de dízimos e ofertas, Deus vai derramar a sua bênção, a sua glória na nossa vida. Olhem bem para o versículo 11. Por causa de vós, por causa de vocês, por causa dos vossos atos, das vossas ações, de trazerem o dízimo, trazerem oferta à casa de Deus, o que vai acontecer? Versículos 11. Estamos a ler Malaquias 3, versículos 11. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Diz que o inimigo não vai vir para roubar o vosso salário, a vossa saúde, o vosso marido, a vossa esposa, os vossos filhos. Queridos irmãos e amigos, Satanás neste momento está a devastar todo o planeta. Ele está a derrubar famílias inteiras. Os jovens estão nas drogas, na prostituição.
Os governos estão em desobediência a Deus. Estão em guerra. Cidades contra cidades. Nós estamos a ver o problema dos Estados Unidos. É uma vergonha, queridos irmãos e amigos. Um povo que outrora conheceu o poder de Deus, porque eles foram estabelecidos dentro da lei magna de Deus. Impuseram a lei, o governo americano, sobre os 10 mandamentos. E agora eles retiraram os 10 mandamentos, já não querem cumprir a lei de Deus e estão a fazer a lei dos homens. E nós estamos a ver as consequências. A América não é a América que é. Hoje a vergonha e a glória a vergonha de todas as nações. Aquilo que outrora era a glória das nações, hoje é a vergonha de todas as nações. Porque eles estão a dar costas a Deus. Estão a desobedecer a palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Então, o que é a morte? Diz que no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Queridos irmãos e amigos, aqui está a descomposição do ser humano. A finalidade na terra do ser humano é a morte. Eclesiastes 3:20. Vamos abrir Eclesiastes 3:20. O que é que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 3:20? Eclesiastes 3:20. Eclesiastes 3, versículos 20. Onde é que está o meu Eclesiastes? Eclesiastes 3, versículos 20. Eclesiastes 3, versículos 20. Vamos abrir a palavra de Deus para quem puder, por favor. Diz que todos vão para um lugar, todos são pó e todos em pó tornarão. Essa é a finalidade, o término final da raça humana aqui na Terra. Nós vamos ter todos que passar pela morte, queridos irmãos e amigos. Mas quando nós conhecemos o plano da salvação, então nos é retirado o poder e o arguião da morte. E nós ganhamos a vida eterna com Jesus. Aceitando Jesus como o único Salvador, para a nossa salvação pessoal, nós aceitamos Jesus e somos salvos para a eternidade. Voltamos de volta ao receber Jesus e Salvador no mesmo patamar que Deus nos criou lá no Jardim do Éden. Pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Jesus veio e pagou a nossa dúvida, a nossa desobediência, o nosso sofrimento, tudo que nos estava decidido ser e ter como responsabilidade o pecado, Jesus tomou tudo isso lá na cruz do Calvário. Agora diz Jesus: eis que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Irmãos, tudo quanto nós temos que fazer, tudo quanto nós temos que cumprir é receber Jesus nesta manhã como Senhor e Salvador, para voltarmos de volta lá no Jardim do Éden, seguros e bem firmes, para que nós possamos ganhar poder e autoridade de volta, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diz Romanos 3, vamos abrir Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Que diz a palavra em Romanos 3, 23. Romanos 3, versículos 23. Diz a palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Queridos irmãos e amigos, quando nossos primeiros pais pecaram lá no Jardim do Éden, nós acarretamos essa maldição por gerações inteiras, até o dia de hoje.
como no tempo da escravatura, quando um filho do escravo nascia, ele automaticamente era posto o símbolo de escravo. Porque ele nasceu de uma família escrava e ele automaticamente é escravo. Nós somos também do mesmo jeito, escravos do pecado, por desobediência aos nossos primeiros pais. Diz que diz a palavra de Deus que Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Verdade que Deus pôs o plano da salvação, Ele pôs um resgate pela raça humana. Então, o que é que nós poderemos fazer? Efésios 2:8. Efésios 2, versículos 8, diz a palavra de Deus. O que é que nos diz Efésios 2, 8? Efésios 2, 8 e versículos 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos irmãos e amigos, o preço da salvação pela raça humana, que nós sejamos pretos, brancos, mulatos, guinenses, americanos, africanos, judeus, pouco importa. Todos somos chamados à salvação. E diz a palavra de Deus, em Efésios 2:8, de que porque pela graça sois salvos. É a graça de Deus. Para que, por meio da fé. Então, como é que nós somos salvos? Através da nossa fé. O nosso querer é aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador no coração e nós somos salvos pela palavra de Deus. Aceitar Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras. Versículos 9. Para que ninguém se glorifie. Para que se ninguém glorie. Perdão. Então, há muita gente que pensa, eu ir à igreja, eu dar o dízimo, dar a minha oferta, ser um servo leal na igreja, eu sou salvo. Não. Queridos irmãos e amigos, a salvação só vem por mérito divino. É a cruz de Cristo, a cruz de Jesus no Calvário, a crucificação, o sangue derramado de Jesus Cristo que nos traz a salvação. Somos redimidos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E o poder do sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E assim podemos estar de volta para a nova Canaã celestial. Deus preparou um caminho através de Jesus. E diz que João 17, versículos 3. Vamos olhar para João 17, versículos 3, que diz a palavra de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos irmãos e amigos, esta é a vida eterna. Não há outro método de ir ao céu. Se nós não reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo-o na nossa vida como Senhor e Salvador, não há remissão dos nossos pecados. É impossível o homem chegar a Deus sem a reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, de que Deus é o Criador dos céus e a terra. E a vida eterna é esta, que te reconheçam a ti só, ó Deus, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos irmãos e amigos, todos os profetas que vieram no nosso planeta já morreram. E todos eles estão aqui. E há que 2 seres viventes no nosso planeta que não estão presentes aqui. Mohamed está lá em Meca. O profeta João, o rei Davi, rei Salomão, todos os outros profetas estão enterrados lá, nas terras de Canaã, em Jerusalém. Abraão
nossos primeiros pais da fé, estão enterrados aqui no nosso planeta Terra. Mas Jesus, queridos irmãos e amigos, Ele morreu e 3 dias depois, Deus deu-lhe o poder da ressurreição. Por isso diz Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Essa é a palavra de Deus. Vamos abrir João 11. Perdão? Vamos contestar com a palavra de Deus. João 11. O que é que diz a palavra de Deus? Aqui há um problema. Em João 11 conta-se uma história de que Lázaro estava morto. E Jesus estava lá bem distante. Jesus estava lá distante que é para pregar o Evangelho. E veio alguém da família lá de Maria, um amigo, familiar, veio a Jesus, Senhor, aquele teu amigo lá, o Lázaro, morreu. E Jesus não estava nem aí. Jesus continuou a fazer o trabalho do Pai. E ele disse, não faz mal, eu estou aí, ele morreu para a glória de Deus. Mas como morreu para a glória de Deus, Senhor? Ele está lá já há 4 dias, está a cheirar mal. Não te preocupes. E os discípulos começaram a comentar, mas o que é que ele está a dizer? Então Lázaro morreu, não morreu? Lázaro... Bom, Jesus disse, Lázaro dorme. Os discípulos não entenderam nada. E abertamente mais tarde Jesus diz, Lázaro está morto. Mas convém-nos a nós que ele esteja morto para que vocês vejam a glória de Deus. Queridos irmãos e amigos, todo cristão, todos nós temos a sensação e conhecimento através da palavra de Deus, esse que nos ensinam nas igrejas, de que nós morreremos e seremos ressurgidos na glória, na vinda de Jesus, vamos ressurgir para a glória de Deus. Mas Jesus vem contradizer essa palavra. Então ele diz, Lázaro já morreu, tem 4 dias, está aqui uma história, e chega Jesus perto da família do Lázaro e vai bater um papo com a família de Lázaro. Então diz, vamos ler, estamos em João 11, versículos 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Olha o conhecimento da Marta. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Esse é o conhecimento básico, queridos irmãos e amigos, que todos nós temos na palavra de Deus. Nós vamos morrer e um dia vamos ser ressurgidos para a vida eterna com Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou, versículos 25, João 11, versículos 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o poder de Jesus, queridos irmãos e amigos, que foi elaborado desde Gênesis, lá na criação dos nossos primeiros pais. A raça humana perdeu a sua glória e Jesus na cruz do Calvário conquista. Através da morte de Jesus, Jesus conquista o poder da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto esteja, viverá. Escutem o versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Jesus está a perguntar-lhe assim nesta manhã, querido amigo. Você que está presente hoje, neste momento. Jesus está-lhe a perguntar assim nesta manhã, crês tu que crendo na palavra de Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, não vais morrer? Mas nós temos que morrer. De qualquer jeito, doentes ou qualquer coisa nos acontece, temos que morrer. Jesus diz, não. Se tu estás vivo e crês em mim, ainda que morto esteja, viverás. Quer dizer, vamos sair de uma glória para outra. Diz a palavra de Deus. Disse-lhe sim. 27.
Senhor, creio que tu és Cristo, Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Hã? Então diz que Jesus vai haver um momento em que Jesus vai ressuscitar Lázaro. E é essa ressurreição que nós estamos aqui, queridos irmãos e amigos. Nós já vimos que nós viemos de uma criação. Estamos no nosso planeta por destino de Deus. Deus criou nossos primeiros pais e pôs-nos aqui no planeta. Agora, o lugar onde nós vamos é a glória de Deus. Diz que eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morto esteja, viverá. Amém. Tudo o que nós temos que fazer é abrir o nosso coração. Chegou o momento em que Jesus vai mostrar, na verdade, se eu falo que eu sou a ressurreição e a vida, foi a conversa que Jesus teve lá com a Marta, e Marta disse, Senhor, não adianta. O meu irmão já está lá 4 dias, já está todo descomposto, ele está desfeito, já cheira mal. Jesus diz, não, pouco importa. Queridos irmãos e amigos, eu quero vos dizer algo nesta manhã, o porquê que está na igreja, o porquê que está a seguir a Cristo, o porquê que você é crente e quer ser um seguidor verdadeiro de Jesus, creia nessa palavra que lhe vai ser dita nesta manhã. Queridos irmãos, verdadeiramente Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha uma morte eterna, mas uma vida eterna. Lembre-se que lá no Jardim do Éden, Deus protegeu aquela árvore da vida eterna. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida eterna estava lá. E Deus tirou o homem para dizer, não, vocês aí não vão tocar. Porque se vocês tocarem, vão viver eternamente no pecado. Não, esse não é o plano. Não é por isso que eu vos criei. Vocês vão sair e vou proteger aqui a árvore da vida. Aquela árvore da vida, queridos irmãos e amigos, estava representada por Jesus Cristo no céu, lá à espera do momento crucial, onde Jesus teria que morrer pelo pecado da raça humana. E então, através da morte de Jesus, nós vamos resgatar, conquistar essa vitória. Vamos ver aqui o que aconteceu. João 11, versículos 39. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Disse Jesus, escutem, queridos irmãos e amigos, nesta manhã. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Para nós que estamos aqui nesta manhã, queridos irmãos e amigos, você pode dizer, eu não aceito, não acredito que o irmão Manuel está a falar. O que ele está a falar? Eu estou a falar a palavra de Deus. Não acredita em mim, creia na palavra de Deus, creia somente na palavra de Deus. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Retira a pedra. Ordem divina. Ah, mas o meu irmão já está podre, está descomposto, já não tem nada. Retira a pedra, disse Jesus. Agora Jesus vai levantar as mãos para o céu e vai orar para o Pai, o Criador dos céus e da terra. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Então não era um bate-papo à toa, queridos irmãos e amigos. Quando Jesus estava lá atrás a falar com Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta deve ter coçado a cabeça e dizer, Senhor, eu sei que tu és a ressurreição e a vida. Eu sei que o meu irmão vai ressurgir quando tu vieres na tua glória. Jesus diz, não, é agora. É neste momento. Se tu crês em mim, verás a glória de Deus. E quando Jesus levanta as mãos, ora para o Pai, e ele diz,
eu bem sei que sempre me ouves. Mas quando eu digo isso, eu digo por causa da multidão, por causa de ti e mim. Por causa de ti, meu querido irmão, por causa de mim, Jesus morreu na cruz do Calvário. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e os seus pés ligados com faixa e o seu rosto envolto com lenço. Disse Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Queridos irmãos e amigos, aqui está o poder da vida eterna. Aqui está o poder da ressurreição e a vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Na verdade, queridos irmãos e amigos, o homem nunca foi criado para morrer. A morte foi-lhe dada como um escape de resgate para voltarmos de volta para a criação, voltarmos de volta para o nosso Criador. Jesus teve que vir do céu para morrer pela raça humana, do mesmo jeito que nós temos que morrer. A única diferença é que nós morremos e aqui estaremos até a volta de Jesus. Mas Jesus é o poder da ressurreição, porque quando Jesus morreu, queridos irmãos, ele ficou 3 dias lá. E você sabe por que razão Jesus ficou 3 dias lá? Você sabe por que razão Jesus passou 3 dias embaixo da terra? Para pregar aos homens que estavam lá, os mortos que morreram antes de Jesus vir, os que acreditaram em Jesus sem ver e acreditaram que ele viria na sua glória para o resgate da salvação humana. Para aqueles homens e mulheres que morreram em Cristo, Jesus foi e ficou lá embaixo na tumba 3 dias. Para pregar o Evangelho ao mundo que já não existe, de que eu sou a ressurreição e a vida. Quando chega no 3º dia, Deus dá força, Deus dá glória, Deus dá vitória. Jesus se levanta e ressuscita-se para a glória de Deus. Quando teve de estar 3 dias lá no túmulo, ele foi para pregar ao mundo que estava perdido, de que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus nesta manhã é-nos chegada a nós e Deus nos faz um convite. Deus nos faz um convite, queridos irmãos e amigos, para que nós possamos voltarmos de volta para a Canaã celestial. Diz a palavra de Deus: e Deus limpará toda lágrima, os olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eu faço novas todas as coisas. E disse-me: escreva, porque esta é a palavra fiel e verdadeira. Isso tem Apocalipse 21, versículos 4. Versículo 6. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem crer e tiver sede de graça lhe darei da fonte da vida, da água da vida, a vida eterna. Queridos irmãos e amigos, para todos os que estão a ouvir a palavra de Deus nesta manhã, diz Jesus: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem quiser ter sede de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e serei seu Deus, e eles serão meus filhos. Apocalipse 14, versículos 12. Vamos abrir para terminar. Palavra de Deus, Apocalipse 14, versículos 12. Vamos ver os que esperam, o que acontece com o que esperam. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Só aqueles que têm os mandamentos de Deus, queridos irmãos e amigos, e a fé em Jesus, herdarão a glória dos céus. Mas todos os ministérios, todas as pessoas que existem, não guardam os mandamentos de Deus. Todos
fazem parte do ministério. Todos buscam a Deus. Mas mais importante ainda é que nós guardemos os mandamentos de Deus, todos requisitados na palavra de Deus, e a fé em Jesus. Agora, quantos é que vão ficar? A vontade de Deus, queridos irmãos e amigos, é que todos nós sejamos salvos. E quem unicamente vai ficar? Vamos ver. Apocalipse 21, versículo 8, para terminar. Apocalipse 21, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: mas quantos aos tímidos, aos descrentes, os que não acreditam, e aos abomináveis, aos homicidas, os que matam, os que fazem coisas más, aos devastadores, aos roubadores, feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Queridos irmãos e amigos, bem-aventurado se você hoje morre em Cristo. Mas ai de si que morra sem Jesus. Ai de si que morra sem crer em Deus, sem crer na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque esse é o seu destino. Lago com fogo e enxofre, segunda morte. Se você morrer hoje, na esperança de Jesus, seja bem-aventurado, porque Jesus prometeu lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida, e todos ressurgiremos e veremos a glória de Deus. Mas ai de você, querido irmão, amigo, que não crê na palavra de Deus nesta manhã. Por isso eu lhe peço, passa a mensagem para seus amigos, passa a mensagem para seus familiares. O tempo está próximo. A mensagem que eu tenho, queridos irmãos, para o mundo é de que Jesus em breve virá. Eu estou a pregar os últimos tempos e os últimos sinais de que estão a passar no nosso planeta. Diz a palavra de Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente vão perecer, queridos irmãos e amigos, os que não derem ouvidos à palavra de Deus. Eis a minha palavra nesta manhã, palavra de Deus para cada um de vós, para cada um de nós. Espero ver-vos próximo sábado às 10h30. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa palavra que Tu nos destes nesta manhã. Obrigado por esse dia de sábado tão especial, dia pelo qual nós podemos estar diante de Ti e honrarmos o Teu santo nome, glorificarmos o Teu santo nome. Obrigado, Pai, por todas as graças e as bênçãos que Tu vais nos dar em todo o nosso viver, pela cura, pela libertação, pela sabedoria que Tu vais trazer a cada elemento que está presente nesta manhã. Pai, ilumina-nos a mente, os nossos olhos, os nossos corações, para que nós possamos ver a Tua glória. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e faltas e ajuda-nos a caminharmos para a Canaã celestial contigo. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos. Nós estaremos proximamente, próximo sábado, juntos, às 10h30. Ok? Tenham um bom sábado a cada um de vocês e a todas as famílias. Feliz sábado. Obrigado.